Olá, caros estudantes. Vamos começar o curso de História para os concursos e também para o Enem. Vamos começar com História do Ceará. Vamos começar do modo mais cronológico que se possa compreender. Antes da chegada dos europeus no Ceará, viviam no Ceará índios, tupis. Tabajaras, e potiguares. Quer dizer, antes da chegada dos europeus, viviam na região do Ceará tupis, tabajaras e potiguares e também careris. Há relato de historiadores que antes de Pedro Álvares Cabral chegar ao Brasil, espanhóis já tinham estado no território que hoje conhecemos como Ceará. Quer dizer, antes de Cabral, haviam estado no território do Ceará Diogo Lepe, e Vicente Pinzon. Vicente Pinzon. Vicente Pinzon foi o primeiro a chegar. Desembarcou onde hoje seria o município de Capuí. E Lepe teria desembarcado em Fortaleza. E Capuí foi onde Vicente Pinzon desembarcou. E Lepe teria desembarcado em Fortaleza. Devido ao Tratado de Tordesilhas, (1494), essas descobertas não foram consideradas oficializadas. Portanto, o acordo entre Portugal e Espanha, essas descobertas não foram oficializadas. A ocupação portuguesa tem início no ano de 1603. Sob o comando de Pero Coelho de Souza.
que ao chegar construiu o Forte de São Tiago. Quer dizer, em 1603, Pero Coelho de Souza construiu o Forte de São Tiago. Forte de São Tiago. Esses assuntos serão confirmados depois desta aula inaugural, quando iremos explorar também todo o conteúdo de história do Ceará, onde vamos começar pela era colonial. Em 1602, Martins Soares Moreno anexa oficialmente o estado do Ceará, construindo o Forte de São Sebastião, erguido sobre as ruínas do primeiro forte. 1612, a construção do Forte de São Sebastião. São Sebastião, erguido sobre as ruínas do primeiro forte. Então, cronologicamente, fomos até o ano de 1612, vamos avançar no tempo. É basicamente conteúdo que precisamos para entender melhor a história do Ceará. Não estamos enrolando o tempo, e sim avançando em relação ao conteúdo. Em 1637, chegaram àquela localidade os holandeses. Estes foram expulsos pelos índios em 1644. Portanto, chegaram holandeses em 1644, foram expulsos pelos índios. Expulsos pelos índios em 1644. Em 1649, os holandeses retornaram e construíram um forte. Em 1649, volta dos holandeses. Em 1649, retornaram e construíram um forte às margens do rio Pajeú, onde seria erguida a cidade de Fortaleza. Volta dos holandeses, vão construir o forte Bosch. Margens do Pajeú. Onde seria erguido a cidade de Fortaleza.
à margem do Pajeú, onde seria erguida a cidade de Fortaleza, né? Onde seria erguida a cidade de Fortaleza. Embora estejamos fazendo o apontamento do conteúdo, vamos sempre ter que escrever alguma coisa para que fique bem mais visível. O comandante português Álvaro de Azevedo Barreto foi responsável pela expulsão efetiva dos holandeses no ano de 1654. 1654, a expulsão dos holandeses. A expulsão dos holandeses por Álvaro de Azevedo Barreto, comandante português. O responsável pela expulsão efetiva dos holandeses no ano de 1654 foi Álvaro de Azevedo Barreto. Então agora nós vamos para o ano de 1680. 1680, na cronologia da história do Ceará. Em 1680, o Ceará tornou-se capitania subalterna de Pernambuco. 1680, capitania subalterna de Pernambuco. Desligando-se do Maranhão. Desligando-se do Maranhão. Desligando-se do Maranhão. O Forte Holandês teve seu nome mudado para Fortaleza de Nossa Senhora de Assunção. Então aqui que vai entrar a mudança do nome do forte de Fortaleza, né? Aquele forte antes dos holandeses. Ou seja, o forte teve seu nome mudado. O forte teve seu nome mudado para Fortaleza de Nossa Senhora de Assunção. O forte teve seu nome mudado para Fortaleza de Nossa Senhora de Assunção.
local a partir da qual surgiria a vila que daria início ao município de Fortaleza, fundado em abril de 1726. Vila fundada em abril de 1726. Foi só no fim do século XVIII, 17 de janeiro de 1799, 17 de 1 de 1799, que a capitania do Ceará alcançou autonomia. Autonomia. (17 de 1 de 1799) a capitania do Ceará alcançou autonomia. Então vamos registrar aqui. Autonomia da capitania do Ceará. Fato que ocorreu em 17 de janeiro de 1799. Em 1823, Dom Pedro elevou a vila à condição de província de uma autonomia da capitania do Ceará. Em 1823, nós vamos ter Dom Pedro I, elevou a vila à província, quer dizer, a condição de província. Com a República, em 1889, tornou-se Estado do Ceará. Tornou-se Estado do Ceará. O Ceará foi o primeiro estado brasileiro a libertar os escravos em 25 de março de 1884. 25 de março de 1884.
Escravos livres no Ceará. Em 1884, escravos livres no Ceará. Quer dizer, muito antes da Lei Áurea, que foi em 1888. Com esse fato, o Ceará passou a ser chamado de Terra da Luz. Terra da Luz, porque a luz da liberdade para os escravos. Terra da Luz, um título dado por José do Patrocínio. José do Patrocínio. Foi esta pessoa deu o nome de Terra da Luz para o Ceará. José do Patrocínio. No final do século XIX, devido à seca, um grande número de cearenses se espoja em direção à Amazônia em busca de trabalho nos seringais. Também é um fato para se anotar na história cearense. Final do século XIX. Final do século XIX, devido à seca, muitos cearenses vão em direção à Amazônia em busca de trabalhos nos seringais. Em 1914, um grupo de jagunços apoiado por Padre Cícero Romão Batista, líder político religioso da região do Cariri, dirige-se à capital do estado e depõe um governador indicado pelo governo federal. Então, aqui se destaca Padre Cícero, né? Padre Cícero, nesse ano, se destaca na política. Nos anos 40 e 50 do século passado, o governo federal construiu uma série de açudes no Ceará. 40 e 50 do século 20. O governo federal construiu uma série de açudes no Ceará a fim de melhorar a vida dos sertanejos, que, em função da seca, não podiam plantar para comer, criar gado e tinham de deixar suas terras para sobreviver em outros estados. O Ceará foi formado inicialmente por índios com sua própria cultura e que depois foram catequizados e batizados pelos jesuítas portugueses, após grande resistência dos índios que viviam nas matas. O povoamento do território foi e tem sido bastante influenciado pela falta de fenômeno natural da chuva, que nos dias atuais dificulta na plantação e criação de animais. Com uma colonização portuguesa complexa e conturbada, marcada pela existência dos nativos, pela dificuldade de adaptação dos portugueses às condições climáticas particulares do território, formou-se uma sociedade rural,
baseado sobretudo na pecuária, assim como na agricultura, em especial nos vales úmidos e serras. A elite econômica e latifundiária, através de seu poder econômico, de complexa relação de parentesco e afilhadagem, possui controle de quase todo aspecto de vida social. Chamados coronéis, mantinham sua propriedade muitos dependentes que prestavam serviço ou entregavam parte de sua produção em troca de posse de um lote de terra, em regime praticamente semi-feudal, além de trabalhadores assalariados. A servidão africana, embora de menor importância, foi praticada ao longo do século 17 e 18, principalmente nas áreas onde a agricultura floresceu. O desenvolvimento dependente do Ceará começaria apenas depois de sua separação de Pernambuco em 1799, e sua história foi sempre marcada pela luta política e movimentos armados. Esta instabilidade prolongou-se durante o Império e a Primeira República, normalizando-se depois da reconstituição do país em 1945. A seca, conturbada, fatores sociais e econômicos do Estado, acarretaram eventos importantes na história desse povo, como o cangaço, os movimentos messiânicos e a migração para a Amazônia e para os estados, inclusive do sudeste do Brasil. Historicamente, o Ceará tem passado por grandes transformações desde a década de 50, progressivamente se tornando um estado predominantemente urbano, mais industrializado e com crescente desigualdade regional e de renda. Apenas uma colocação editorial da nossa parte. Vamos começar a era colonial, sempre destacando as datas e os fatos. As terras atualmente pertencentes ao Ceará foram doadas em 1535 a Antônio Cardoso de Barros. Em 1535, o donatário ficou sendo Antônio Cardoso de Barros. Antônio Cardoso de Barros. Aqui nós vamos aprofundar um pouco mais a história do Ceará. Já que no início nós fizemos apenas um apanhado rápido dessa história. Antônio Cardoso de Barros não se interessou em colonizá-la, nem sequer chegou a visitar a capitania, embora tivesse ocupado o cargo de provedor-mor da Bahia no governo geral de Tomé de Souza. Cardoso de Barros, inclusive, faleceu em 1556. Ao lado do primeiro bispo do Brasil, Dom Pedro Fernandes Sardinha, devorado pelos índios Caetés, após um naufrágio na costa de Alagoas. A primeira tentativa seria de colonização portuguesa. A primeira tentativa séria de colonização portuguesa ocorre com Pero Coelho de Souza. Vamos colocar aqui. A primeira tentativa séria de colonização ocorre com Pero Coelho de Souza, né? Pero Coelho de Souza. A gente precisa ver como se escreve. Lembrando que Antônio Cardoso de Barros efetivamente não aconteceu. Eles chegaram a morrer em 1556. E de fato, segundo a história, ele não se interessou
pela nossa região. Pero Coelho de Souza lidera a primeira bandeira feita em 1603. 1603. A primeira bandeira, né? Primeira bandeira. Demonstrando por isso certo interesse de Portugal em colonizar o Ceará. O interesse, né? Nessa primeira bandeira, Portugal demonstra interesse em colonizar o Ceará. Interesse em colonizar o Ceará. A missão dos bandeiristas era explorar o rio Jaguaribe. Explorar o rio Jaguaribe. Explorar o rio Jaguaribe. Combater piratas. Fazer a paz com os índios. Fazer a paz com os índios e tentar encontrar metais preciosos. Partindo da Paraíba, à frente de 200 índios mansos, já submissos ao conquistador, e de 65 soldados, entre os quais o jovem Martim Soares Moreno. Quer dizer, nessa primeira bandeira já tinha o jovem Martim Soares Moreno. Pero Coelho atingiu pelo litoral a serra de Ibiapaba, onde travou combate com os índios tabajaras e alguns franceses aliados, derrotando os adversários. Pero Coelho tentou seguir para o Maranhão, mas só atingiu o rio Parnaíba, no Piauí, pois seus homens cansados, maltrapilhos e famintos recusaram-se a prosseguir viagem. De retorno ao litoral, o capitão Mor fundou o Forte de São Tiago, às margens do rio Coreaú. Já falando sobre o Forte São Tiago, fica às margens do rio Coreaú e povoado de Nova Lusitânia. Ficou ali pouco tempo. Os índios, ressentidos com o comportamento brutal dos civilizados europeus, passaram a atacar o fortinho. Pero então retirou-se para o rio Jaguaribe, construído nas margens deste forte São Lourenço. Contudo, apesar de seca de 1605 a 1609, a 1609. A primeira registrada, né, a seca de 1605 a 1609, seca registrada. A primeira registrada na historiografia local. Os persistentes ataques indígenas levaram Pero Coelho a deixar o Ceará em dolorosa caminhada, na qual pereceram de fome e sede alguns soldados e seu filho mais velho, dirigindo-se ao Forte dos Reis Magos, no Rio Grande do Norte, e depois Paraíba e Europa. Pero Coelho faleceu em Lisboa, pobre, após tentar cobrar de Portugal os pagamentos pelo serviço prestado nas terras cearenses. Fracassava assim a tentativa pioneira de ocupação do Ceará pequeno. Quer dizer, o Ceará, mais um fracasso de ocupação
do Ceará. Portanto, mais uma história de muitas histórias sobre o Ceará. Diante do fracasso de Pero Coelho de conquistar as nações indígenas, em 1607 foram enviados padres jesuítas, 1607, Francisco Pinto, e Luiz Figueira. Com o intuito de evangelizar os civícolas. Estes avançaram até a Chapada do Ibiapaba, onde ficaram até a morte do padre Francisco Pinto, em outubro do mesmo ano. O padre Luiz Figueira retorna para o Rio Grande do Norte. Posteriormente relatou sua empreitada em relação do Maranhão, primeiro texto escrito sobre o Ceará. Figueira, todavia, não foi muito feliz no relacionamento com os nativos brasileiros. Anos depois, em 1643, vítima de um naufrágio na ilha de Marajó, foi morto e devorado pelos índios aruãs. Tivemos a morte em 1607 do primeiro, né? Não aguentou a campanha. Em 1643 morre também o outro colonizador. Em 1611, sob o comando de Martins Soares Moreno, considerado o fundador do Ceará, Martins Soares Moreno. Que foi considerado posteriormente o fundador do Ceará, foi construído às margens do Rio Ceará o Forte de São Sebastião, local conhecido como Barra do Ceará. Forte de São Sebastião. Que fica na Barra do Ceará, entre Fortaleza e Caucaia. A colonização portuguesa da região, iniciada no século XVII, foi forte, dificultada pela oposição das tribos indígenas e as invasões de piratas europeus. O estabelecimento europeu só tomou impulso com a construção, na embocadura do riacho Marajataíba, do forte holandês Schornenbock, que em 1654 foi tomado pelos portugueses e passou a ser chamado Fortaleza de Nossa Senhora de Assunção. Em volta dessa fortaleza formou-se a segunda vila do Ceará, a Vila do Forte ou Fortaleza. Depois de muita disputa política entre Aquiraz e Fortaleza, a última passou a ser a capital do Ceará, oficialmente a partir de 13 de abril de 1726, data em que se comemora o aniversário da cidade. Portanto, vamos registrar aqui uma das questões que poderá cair em prova, é sobre Fortaleza, né?
sobre Fortaleza. 13 de abril, 1726. Fortaleza, né? Capital do Ceará. Se a pergunta que pode acontecer, né? A disputa política foi entre Fortaleza e Aquiraz. Poderá ser uma das questões que poderá cair em prova. Então, assim, os portugueses chamaram Fortaleza Nossa Senhora de Assunção. Em volta dessa fortaleza, formou-se a segunda vila do Ceará, a Vila do Forte ou Fortaleza. Depois de muita disputa entre Aquiraz e Fortaleza, a última passou a ser capital do Ceará. Oficialmente a partir de 13 de abril de 1726, data em que se comemora o aniversário da cidade de Fortaleza, né? 13 de abril de 1726. Houve duas frentes de ocupação portuguesa do território cearense. A do sertão, controlado por pernambucanos, que vinham pelo litoral do sertão de fora. Do sertão de dentro, dominado por baianos, graças à pecuária e ao deslocamento de pessoas das áreas então mais povoadas, praticamente todo o Ceará foi ocupado ao longo do tempo, levando ao nascimento de várias cidades importantes no cruzamento das principais estradas utilizadas pelos vaqueiros, como Icó. Ao longo do século XVIII, a principal atividade econômica cearense foi a pecuária, levando muitos historiadores a falar que o Ceará transformou em civilização do couro, pois a partir do couro se fazia praticamente todos os objetos necessários à vida do sertanejo através de um rico artesanato. Portanto, em outras aulas vamos estar falando sobre essa questão do couro e também das charqueadas. Lembrando que as frentes de ocupação como essa ocupação se deu, né? Sertão de fora, pelos pernambucanos, e o sertão de dentro pelos baianos. Vamos continuar nas próximas aulas. Movimento de independência e império. Vamos estar continuando nas próximas aulas. Lembrando que essas aulas de história são preparatórias para os concursos e são bem objetivas. Não ficamos enrolando aula. Vamos ao essencial do conteúdo. Você poderá ver o vídeo outra vez e poderá também pesquisar em fontes na internet para fortificar o seu conteúdo. Além de sabermos que já existem livros, né? Livros de história do Ceará para que você possa ler. A vantagem dos vídeos é porque
somos mais objetivos e mais resumidos devido ao curto tempo que se tem até a realização dos concursos. Lembrando que um livro você vai precisar de muito tempo para estar lendo. Um dos vídeos que nós vamos colocar depois vai falar sobre as charqueadas. Então, vamos estar aprofundando muita coisa sobre a história do Ceará. Preparamos os vídeos, esses vídeos que começa desde o início da história do Ceará, vai continuar a cada aula até chegarmos ao momento atual, né? Momento atual, onde terminamos a história do Ceará, no momento atual, quando terminamos, né, o governo de Camilo Santana, e vamos exatamente finalizando a história do Ceará nesse período eleitoral. Quer dizer, vamos até falar um pouco sobre o último governo, que vai estar nos próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, compartilhe, comente, faça algumas perguntas se você tiver e poderemos estar colocando nos próximos vídeos. Até a nossa próxima aula, até nosso próximo vídeo, segunda-feira. Até lá!